Olá, eu sou a Flávia da Silva, Mortgage Broker, e hoje eu tô aqui para compartilhar com você casos reais da compra do seu primeiro imóvel aqui no Canadá. Essa é a história do Vitor e da Viviane. Eles que são um casal brasileiro que chegaram aqui no Canadá há menos de 5 anos atrás, e a gente usou um programa que se chama New to Canada para que eles pudessem comprar essa primeira casa. A província escolhida foi no Ontário e a casa está situada em Mississauga, que é uma cidade muito próxima a Toronto. Para você que está vendo aqui a primeira vez no meu canal, isso é muito interessante para você verificar os preços das casas e como é que são feitas essas ofertas. O primeiro passo quando você vai comprar o seu imóvel é você falar com o Mortgage Broker. Aqui com a Flávia da Silva, eu que tenho um time especializado, já trabalho há mais de 17 anos no mercado canadense e já ajudei mais de 2.000 famílias a saírem do aluguel e comprar o seu primeiro imóvel. No caso deles, a gente utilizou menos de 20% de entrada para a compra desse imóvel. Muita gente deixa de dar o passo da compra do seu imóvel porque acredita que é necessário você ter 20% do valor total da entrada, mas isso não é verdade. Então, nesse caso, a gente utilizou a renda deles. No caso da Viviane, ela ganhava 60 mil e o Vitor ganhava mais ou menos 120. Então, a gente utilizou a renda deles completa para que pudéssemos fazer essa aprovação. Nesse caso, o valor da propriedade foi cerca de 758 mil dólares. Tá? O valor do down payment foi cerca de 50.800. E a gente, como utilizou esses valores para que eles pudessem ser aprovados, eles conseguiram e ficaram com o GDS e o TDS abaixo de 39,44, que é o valor que é aceito pela seguradora CMHC. Como eu já tenho falado aqui para vocês, quando você compra um imóvel com menos de 20% de entrada, você é obrigado a pagar esse seguro. Esse que é um seguro apenas sobre o valor da casa, só que não é um seguro de vida, é um seguro para garantir que o banco, em caso você não consiga pagar, o governo então do Canadá fica sendo seu avalista. Então a gente utilizou a renda, 186 mil. Se você quer saber mais ou menos quanto que fica a sua renda, eu vou deixar aqui o meu aplicativo que você pode utilizar para fazer simulações reais, que a gente vai utilizar o valor da sua renda anual, o valor da sua entrada, o valor do seu credit score. E isso vai depender muito também do seu nível de endividamento. E o nível de endividamento, gente, é aquele onde que você, por exemplo, tem carro financiado, tem dívidas em cartões de crédito. No caso desses clientes, eles não tinham nenhum tipo de dívida. Então a gente conseguiu que ele comprasse a primeira casa dele aqui em Mississauga, Ontário, por 758 mil. A entrada foi 50.800. Ele deu 5% de entrada. Agora eu vou te explicar exatamente como que funciona a entrada. Até 500 mil você pode dar 25 mil dólares. Acima de 500 mil você é obrigado a dar 10%. Então no caso deles de 758 ficou a entrada exatamente 25 mil em cima dos primeiros 500, sobrou 258, aos 10% se aplica aos 258, totalizando 758 mil. Tá certo? É uma conta que você precisa fazer quando você vai comprar o seu imóvel aqui no Canadá. Saber qual é o valor exato do seu down payment. Esse dinheiro deve estar na sua conta há 90 dias. E ele pode ser de contas do AASP, do FHSA ou de um savings que você tenha. Então, a gente analisou toda a documentação dele antes dele fazer a oferta nessa propriedade e nós entregamos então a carta de pre-approval. Agora, Flávia, quanto tempo vai ser a amortização? Como que será esse pagamento mensal? Para quem é first time buyers aqui no Canadá, você tem uma amortização estendida para 30 anos. Se você já tiver tido casas, a sua amortização será apenas de 25 anos. Então, até 30 anos eles conseguiram amortizar. E a taxa de juros? Quanto que eles vão pagar? No caso deles, eles já estavam pagando 3.500 de aluguel aqui na região de Toronto. E como o valor da prestação mensal iria se aproximar pelo mesmo valor de aluguel, não fazia mais sentido eles continuarem no aluguel. Então eles decidiram dar esse passo. É muito importante dizer que quando você vai comprar o seu imóvel aqui no Canadá, você precisa fazer essa pré-aprovação. E tem alguém como eu, que trabalho já há 17 anos e
expliquei todo o processo do começo ao fim até o dia da entrega das chaves. É muito importante você ter todas as pessoas que trabalham como equipe falando entre si. Nesse caso aqui eu trabalho com equipe completa, com corretores de imóveis que falam português brasileiros e com advogados brasileiros também que trabalham aqui dentro de Toronto, Ontário, em qualquer parte do Ontário. Se caso você queira comprar uma propriedade em outra província, a gente também consegue te ajudar com isso, tá certo? Então vamos lá aos números. E quanto que foi o valor, então, Flávia? No caso aqui que ficou para os 758 mil de valor de casa, 50.800, o valor do mortgage saiu 707 mil, mais o valor da seguradora. Flávia, quanto que vai ficar isso por mês? Como eles compraram com 5% de entrada, o valor da seguradora é adicionado no valor do financiamento. Então, sim, eles pagaram um seguro e o valor final, claro que foi 758 menos os 50, mais o valor da seguradora. Então, o valor final do financiamento deles ficou 736.902, com prestação mensal de 3.380. E eles vão pagar essa prestação mais barato do que aluguel. Agora, Flávia, quando você vai comprar uma casa aqui no Canadá, é somente a prestação que você tem que se preocupar? Não. Normalmente, todas as casas aqui no Canadá você vai ter que pagar o IPTU, que é chamado Property Tax. No caso deles, nessa casa que eles compraram, não terá o condo fee. Isso é uma freehold, que é uma casa que não tem condo fee. Ô Flávia, quando tem condo fee, a gente é obrigado também a utilizar isso nas nossas calculadoras? Sim, e por isso, mais uma vez, eu vou deixar o meu aplicativo aqui, baixe o meu aplicativo e faça simulações, onde você tem o poder de saber exatamente quanto que você vai pagar por mês nas suas mãos. Tá certo? Então, eles vão pagar esse valor de 3.308,99 por 5 anos. E quanto tempo tem o seu financiamento, Flávia? Normalmente, o seu termo, que é o tempo de contrato que você vai ter, vai ser 5 anos. Depois desses 5 anos, você pode renegociar novamente o seu financiamento. Seja com o mesmo banco que financiou você como primeiro comprador, ou você pode fazer também, tirar o seu financiamento, no caso quando terminou 5 anos, e ir para outro banco. Mas tudo isso a gente vai te ajudar no processo, porque você lembra, no primeiro momento o seu contrato vai ser de 5 anos, mas você tem 30 anos para finalizar o seu financiamento. Eu também gosto muito de falar com todos os clientes os segredos de como você pagar a sua casa mais rápido. Normalmente os bancos com que eu trabalho e todos os bancos aqui do Canadá, eles têm um prepayment options. E o que significa isso? São aqueles valores que você pode jogar no seu financiamento. Por exemplo, 15% dos 758 mil, mais ou menos, vai dar um valor mais ou menos de 60, não, quase 90 mil dólares que você pode adicionar no seu financiamento uma vez por ano. É muito importante que quando você vá fazer o seu financiamento imobiliário, todas essas informações estejam disponíveis para você. As pessoas pensam que é apenas taxa de juros. Gente, não é a taxa, é como o financiamento está colocado para você. No caso desse cliente, ele preferiu a taxa variável, que hoje nós temos o Prime a 4,45. Nós estamos em agosto de 2026. Pode ser que quando você esteja vendo isso em outro momento, a taxa esteja mais baixa. Então, como é que funciona a taxa variável? A taxa variável, ela funciona de acordo com o Prime canadense a 4,45 e eles tiveram um desconto de 0,80. Então, o valor final da taxa deles saiu 3,65. Então, durante 5 anos, eles vão ter essa taxa. A grande diferença da taxa variável é que você pode simplesmente migrar para a taxa fixa durante o seu tempo de contrato. Então, eles ficaram muito felizes com a compra do imóvel, vão pagar o valor mais ou menos que eles estavam pagando de aluguel. E se você quer dar esse passo com segurança na sua língua, já entre em contato aqui comigo. Vou colocar todas as informações aqui, onde você pode encontrar as minhas informações para que você possa dar esse passo com segurança. E lembre-se que o financiamento tem muita parte emocional também. Então a gente te ajuda a você entender todo o seu cenário e ficar pronto para você dar esse passo aqui com relação à sua casa própria aqui no Canadá. Se você conhece alguém que quer dar esse passo, não sabe por onde começar, já compartilha aqui
o meu canal do YouTube. Você também pode me seguir no meu Instagram. Lá todos os dias eu tenho muitas informações de como você comprar o seu imóvel aqui no Canadá. Vai ser um grande prazer te ajudar a dar esse passo em relação ao seu futuro financeiro por aqui. Conta sempre comigo, com a minha equipe. Obrigada!